Graça e paz para todos os irmãos de Catu, São Sebastião do Passé, Cruz das Almas, Feira de Santana, Rio Verde, Goiás e Uruçuca. E onde quer que a minha voz chegue através desse vídeo, você possa se sentir abençoado por Deus e na presença do Senhor. Essa é mais uma edição de um vídeo onde nós estaremos dando continuidade a falar acerca do Espírito Santo. No primeiro vídeo nós falamos que o Espírito Santo era uma pessoa, no segundo vídeo nós falamos o que o Espírito Santo faz, e hoje nós vamos estar compartilhando com os irmãos o que são e quantos são os dons espirituais, visto que ainda existe uma confusão muito grande acerca de como os dons espirituais são distribuídos para a igreja, com o propósito específico de edificar o povo de Deus. Existem os dons espirituais e os dons do Espírito. Nós vamos falar sobre os dons espirituais. Depois, então, falaremos sobre os dons do Espírito, tá certo? Os dons espirituais, melhor dizendo. E por falar sobre os dons espirituais, nós queríamos dizer que os dons espirituais, na verdade, são capacidades que o Espírito Santo concede a todos os irmãos, os membros fiéis, aqueles que obedecem à palavra de Deus, a fim de que promova a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. E, na verdade, esses dons são dados de acordo com a vontade de Deus. Isso nós podemos ver Paulo explicando lá no capítulo 12 de 1 Coríntios. Então, assim, quando nós buscamos o Espírito Santo, ele nos santifica e acaba desenvolvendo em nós qualidades e, às vezes, distribuindo os seus dons, que é dado pelo próprio Espírito Santo, a fim de que nós possamos ser grandemente edificados, ser grandemente abençoados. Então, assim, de acordo com a lista de capítulo 12 de Coríntios, são 9 os dons espirituais. Esses 9 dons são divididos em 3 grupos, que eu passarei a citar, cada um deles de acordo com o seu grupo. Então, o primeiro grupo, nós temos o grupo dos dons de revelação. E esse é um dos dons da igreja, na igreja, que causa a maior confusão. Então, quais são os dons espirituais que é usado para a revelação? São os dons de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento do Espírito. Então, vamos lá, vamos voltar a fita aqui. O primeiro grupo dos dons é formado pelos dons de revelação. Quais são os dons de revelação? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento do Espírito. Então, é importante que nós saibamos como esses dons se manifestam, a fim de nós não sermos confundidos com a manifestação da carne, a manifestação de espíritos malignos com a manifestação do Espírito Santo através da distribuição dos seus dons. O segundo grupo dos dons é os dons de elocução, ou seja, é o dom da fala, aquele que nós conseguimos ouvir de forma nítida. E quais são os dons que fazem parte do grupo dos dons de elocução? É o dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então esse é o segundo grupo de dons. O terceiro grupo de dons é o grupo dos dons de poder, que são dons de curar, dons de fé e os dons de operação de maravilha. Então aí está os dons classificados de acordo com os seus grupos correspondentes. E percebam que as pessoas têm muita dificuldade em saber a forma como o Espírito Santo classifica e organiza os dons para a edificação da igreja, e é exatamente por isso que há essa confusão terrível acerca dos dons espirituais. Ora, quando nós dizemos que os 3 primeiros grupos fazem parte, os 3 primeiros dons fazem parte do grupo dos dons de revelação, que são palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, nós entendemos que somente através da verdadeira sabedoria vinda de Deus é que faz com que nós possamos alcançar uma experiência com Deus, levando em conta o bom senso.
E é exatamente por isso que a gente precisa conhecer a manifestação desses dons. Já dentro da palavra do conhecimento, a gente sabe que o Espírito Santo, ele ajuda-nos a entender, ajuda-nos a compreender e também explicar os assuntos espirituais. Já quando nós lidamos com o discernimento de espírito, é entender se uma mensagem vem de Deus ou não. Percebem por que existe as mais diversas confusões no meio da igreja? É exatamente pelo fato de eles não se preocuparem em conhecer os dons e as suas verdadeiras manifestações. O segundo grupo de dons é o grupo de elocução, é o grupo da fala, que são profecia, variedade de língua e interpretação. A profecia, na verdade, ou o ato de profetizar, é transmitir uma mensagem inspirada por Deus. Então podemos dizer assim que profetizar não é adivinhar o futuro, né? A profecia, ela surge da vontade de Deus, especificamente, exclusivamente da vontade de Deus, a fim de revelar algo à igreja ou a uma pessoa especificamente falando. Tá? Então a confusão parte exatamente pela falta do conhecimento, e é o que a Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Já a variedade de língua é falar em línguas que você não conhece previamente, onde fez um curso, quer seja de inglês ou de qualquer idioma, e a partir daí falar esse novo idioma. Então falar em línguas, o dom de falar em línguas é você falar uma linguagem que você não conhece, então é manifestado através do dom de línguas, ou como muitos chamam, línguas estranhas, exatamente pelo fato de não ser do seu conhecimento intelectual. Isso está diretamente ligada a uma concessão do Espírito Santo através do dom, tá certo? E é preciso que nós saibamos que o principal objetivo deste dom é edificar a igreja e não edificar a si mesmo quando ela é falada de forma pública. Para que haja a edificação da igreja, é necessário que essas línguas sejam interpretadas, coisa que está escassa. É a gente ouvir alguém falar em línguas e outro interpretar. E depois vem também a interpretação de língua. Então primeiro vem a profecia, que não é a arte de adivinhar o futuro, tá certo? É uma ação inspiradora vinda diretamente por Deus. O ato de falar uma variedade de línguas, são línguas que você não estudou na faculdade ou em um cursinho. E a interpretação de língua é, na verdade, caracterizado pelo ato de entender e transmitir a mensagem de que alguém está falando em outras línguas que são dadas ou transmitidas exclusivamente pelo Espírito Santo. Então aí está o segundo grupo dos dons, que é composto pelos dons de elocução, o dom da voz, o dom da fala. E o último grupo é o grupo dos dons de poder. Então, entre os três nós temos o dom de fé, que é exatamente a ferramenta que faz com que todos nós aceitemos a Jesus como nosso Salvador e venhamos adquirir esse dom. Mas, em algumas pessoas, essa fé é manifestada de forma mais contundente, mais, eu diria, mais atuante. Então essa fé é manifestada através desse dom espiritual. O dom de cura, que é o segundo dom do terceiro grupo, que é exatamente o ato de Deus dar poder para que as pessoas possam, através da oração, curar os doentes, os enfermos de forma miraculosa. Então o dom da cura não atua somente na área física, mas também, através da nossa fé, pode gerar cura no âmbito espiritual, no que diz respeito à produção de grandes frutos espirituais para a glorificação do nome do Senhor. E concluindo, o terceiro dom do terceiro grupo é exatamente os dons de milagres, né? E esses dons de milagre, na verdade, o Espírito Santo capacita o ser humano a fazer sinais e maravilhas. É por demais importante que lembremos
que milagres acontecem para que o nome do Senhor seja engrandecido, seja glorificado e não caracterizado somente por algo material, tá certo? Então está aí, eu espero que você reouça esse vídeo a fim de você poder entender melhor a ação dos dons espirituais na vida do cristão. Recapitulando, para que você não perca o fio da meada. Então, 9 são os dons espirituais, 9 são os dons espirituais. Eles estão divididos em 3 grupos. O primeiro grupo é os dons de revelação, que é composto pelos dons de palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. O segundo grupo dos dons é o dom de elocução, o dom da fala, o dom da voz. Dom de profecia, dom de variedade de língua e o dom de interpretação de línguas. E o terceiro grupo é formado pelos grupos dos dons de poder, sendo eles o dom de fé, o dom de curar e o dom de operação de maravilhas. Ok? Então que Deus continue abençoando vocês e sejam edificados grandemente em o nome do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo capacite o seu povo, a sua igreja, para fazer a obra de forma poderosa na terra, em nome de Jesus. Amém? Um abraço a todos e Deus continue abençoando vocês.